O caso de hoje nos leva a Sodus, um povoado às margens do Lago Ontário, no estado de Nova York. Sodus é um povoado tranquilo, num dia típico. Não acontece nada anormal. Mas o dia 22 de outubro de 2018 não foi um dia típico. Mais de 10 estalos ressoaram no povoado. Um acontecimento trágico abalaria para sempre a cidade. Investigações posteriores descobriram que o acontecimento era resultado de um plano que surpreenderia pelo insólito. Bem-vindo a Mistérios Resolvidos, onde levamos a você casos do mundo todo. Hoje levamos o caso de Amber e Josh. Mas o que aconteceu? Que plano foi esse? O centro desta história, Joshua Niles, conhecido como Josh. Ele nasceu em 1990. Josh Niles cresceu em uma família grande e unida que fomentava um profundo sentimento de amor e compromisso. Como homem de família dedicado, demonstrou seu carinho, contribuindo ativamente para o bem-estar de seus entes queridos. Quando adolescente, Joshua formou uma conexão com sua namorada do ensino médio, Charlene Albert, conhecida como Charlie. No relacionamento deles, tiveram 2 filhos. Gabby, nascida em 2008, quando a mãe, Charlie, tinha 16 anos, e Josh, 18, e 2 anos depois, um menino, Bentley. Apesar da juventude, o casal enfrentou os desafios da paternidade até sua eventual separação em 2012. Charlene se mudou para o Texas com os pais e um acordo de custódia foi estabelecido, com Josh recebendo os filhos todos os verões e durante o ano letivo ficavam com a mãe. Em 2012, um novo capítulo começou, quando Josh conheceu e se apaixonou por Amber Wasburn, de 18 anos. Todo verão, a família se reunia durante as visitas de Gabby e Bentley, e Amber se tornou parte integrante de suas vidas. A história de amor do casal, Josh e Amber, continuou a florescer, culminando com a chegada do filho, Joshua Jr. Em 2014, Josh trabalhava como paisagista, enquanto Amber estudava e trabalhava em uma padaria noturna. Juntos, eles sonhavam em criar um futuro estável, imaginando o casamento, o empreendimento de paisagismo com sucesso e uma vida familiar feliz. Apesar dos desafios de criar seu filho de 4 anos, Joshua, que estava no espectro do autismo, sem comunicação verbal, eles eram pais dedicados. Mas, numa tarde fatídica, em Sodus, Nova York, no dia 22 de outubro de 2018, a atmosfera serena foi violentamente perturbada pelo som de tiros. O relógio acabava de passar das 14 horas, quando o despacho do 911 foi inundado com várias denúncias de que se escutaram tiros, desencadeando uma resposta rápida das autoridades. Por coincidência, um delegado do condado estava nas proximidades, cumprindo um aviso de despejo. Quando chegaram as denúncias sobre o tiroteio, o oficial correu em direção ao caos que se desenrolava. Quando chegou, ele encontrou um homem sem vida deitado debaixo de uma caminhonete. Ele olhou em volta. Também notou outro veículo parado do outro lado da rua. Após uma inspeção mais detalhada, descobriu que no banco da frente havia uma mulher, também sem vida. E no banco de trás, uma criança segurando seus nuggets, viva, mas paralisada de medo. Então, o delegado priorizou a segurança da criança e confiou o pequeno aos cuidados de uma vizinha preocupada. Assim que a criança ficou segura, ele pediu reforços e começou a processar a cena. Os policiais que atenderam o chamado começaram imediatamente a coletar as diversas provas no lugar. Uma evidência encontrada foi
a carteira de Amber, que estava em seu colo, onde estava sua carteira de motorista que a identificava como Amber Osborne. Os policiais também identificaram a vítima que estava embaixo da caminhonete, na garagem, como Joshua Niles. A polícia confirmou que o casal morava na residência onde ocorreu a ocorrência. Agora, ao perguntar sobre a criança, os vizinhos identificaram como filho de Joshua e Amber, Josh Jr. Mas ainda havia uma pergunta: onde estava o atirador? Obviamente havia um atirador à solta, pois eles chegaram momentos após o acontecimento. A polícia tentou identificar e capturar o executor, pois suspeitava que ele ainda estivesse na comunidade. As autoridades alertaram os moradores da comunidade para permanecerem em suas casas, até que a área fosse protegida. A principal testemunha foi uma vizinha do casal, Tiffany Ter, que morava ao lado, e cuja janela da cozinha dava para a entrada da garagem deles. Ela viu Josh conversando com um homem desconhecido que vestia um moletom, e viu Josh indo em direção à caminhonete. O homem estava parado diante de uma mesa de piquenique, e Josh, por algum motivo, havia estacionado sua caminhonete ao lado dessa mesa. Josh estava encostado na traseira de sua caminhonete, ali, calmo, apenas conversando. A vizinha disse que a conversa entre Josh e a pessoa de moletom foi bem normal no início, mas se transformou numa cena assustadora quando o estranho apontou para Josh com aquilo e disparou contra ele. Josh caiu no chão, abatido. Nessa hora, sua esposa, Amber, chegou em casa em seu carro. A janela do seu lado estava abaixada. Ao ver o que estava acontecendo, ela deu ré no carro, na tentativa de fugir, mas o homem se virou e acertou na sua cabeça. Então, o homem, assim que se certificou de que Amber estava sem vida, voltou-se para Josh. Josh estava tentando rastejar para baixo da caminhonete, mas foi em vão. O homem o acertou várias vezes. Entender o porquê e quem estava por trás desse espantoso acontecimento era um desafio. Ao observar a forma como Amber foi acertada, se entendia que o responsável tinha de ser alguém que tivesse muita experiência nisso. Os detetives localizaram mais vizinhos que presenciaram algum acontecimento relativo ao caso. A partir dos relatos desses vizinhos, se conseguiu chegar a uma descrição do culpado. Foi descrito um homem branco e esguio, que vestia um moletom escuro e jeans. E alguns vizinhos conseguiram até descrever que ele tinha cabelos escuros, barba e usava óculos. Os policiais começaram a caçada, usando cães farejadores para achar o homem. Um dos vizinhos também forneceu o rumo para onde o homem tinha fugido, que era pelos fundos da casa e por cima de uma cerca. O farejador K9 achou um pedaço de pano preto que parecia ser uma máscara de esqui ou balaclava a 30 metros da casa do casal. E isso seria uma prova fundamental para identificar o homem, disse o delegado. Então, isso não é algo que normalmente as pessoas simplesmente deixam cair ou descartam. Então, significa que custam 30 ou 40 dólares, um pedaço bem caro. É algo que, se eu o deixasse cair, teria voltado para pegá-lo. Os policiais continuaram a tentar seguir a trilha pela vizinhança. Finalmente, aceitaram o fato de que o homem havia escapado do perímetro. Enquanto decorria a procura, os detetives tentaram conversar com o filho de Josh e Amber para entender melhor o que aconteceu. A pobre criança havia testemunhado o que acontecera com seu pai e sua mãe, mas não conseguiu dar nenhuma resposta, pois estava no espectro de autismo e não verbalizava. Na casa do casal, a unidade forense examinou a entrada, onde ocorreu o caso. Eles descobriram que Joshua foi atingido 10 vezes. Todas as cápsulas eram do mesmo aparelho e eram consistentes com o depoimento da vizinha. Isso também confirmou que havia apenas um responsável. Todas as cápsulas encontradas eram de cartuchos de 9mm, que se esperava que fossem úteis para comparar com a arma usada, se fosse encontrada. Também ficou claro que o mesmo dispositivo foi usado contra Amber,
O tiro em Amber pela janela indicou que o homem tinha bastante experiência, já que foi um tiro muito difícil. A polícia também tinha certeza de que este não foi um evento aleatório. Um plano tinha sido empregado. Enquanto os corpos eram transferidos para o escritório do médico legista para uma autópsia, os detetives contataram as famílias de Josh e Amber para dar as más notícias. Eu não sabia o que eu não tinha ideia. Primeiro, eu não conseguia nem imaginar quem iria querer fazer isso com ele. Durante os primeiros contatos com as famílias, a polícia quis saber se o casal tinha pessoas que os ameaçavam ou se alguém tinha algum ressentimento contra eles. Havia alguém que os odiava? A família de Josh afirmou que não havia como alguém guardar rancor de Josh, pois ele era uma pessoa gentil e amorosa que todos adoravam. Talvez alguém tenha tentado roubá-lo. Os pais de Amber disseram o mesmo sobre ela. Quando a polícia investigou o passado de Josh, um nome aparecia com frequência: a ex-namorada de Josh, Charlene Childers. A família disse que eles tinham um relacionamento muito conturbado. Mesmo tendo 2 filhos juntos, Josh e Charlene se separaram em 2012 por acordo mútuo e Charlene se mudou para o Texas com seus pais, a quase 3.000 quilômetros. Lá, Charlene se casou com Chase Childers, que ajudou a criar os filhos de Josh. Mas esse relacionamento também não durou muito. Eles se divorciaram, depois que Charlene iniciou um caso com o chefe de polícia da cidade, Timothy Dean, conhecido como Tim. Quando ela estava no Texas, ela trabalhava no Departamento de Controle de Animais e trabalhava em estreita colaboração com o Departamento de Polícia, e então lá conheceu Tim. Tudo começou como uma amizade, que mais tarde se transformou em um relacionamento amoroso. Eles se casaram em março de 2018. Ela postou muitas fotos de sua nova família junto com Tim nas mídias sociais, mas Charlene e seu marido enfrentaram problemas legais no segundo semestre de 2018 e as consequências afetaram a custódia dos 2 filhos mais velhos de Josh e Charlene. Como veremos mais adiante, Charlene perderia a custódia por problemas de uma atitude de Tim, seu atual marido. Poucas semanas antes do ataque a Amber e Josh, Charlene viajara até Nova York para iniciar um processo para resgatar seus filhos. Existe a possibilidade de que nessa ocasião houvesse algum desentendimento entre ela e Josh. Porém, não haveria porquê, pois não havia relação de Josh com a perda da custódia de Charlene, pois a decisão da justiça só tinha a ver com a atitude do seu atual marido. Mesmo assim, os detetives decidiram prestar mais atenção a Charlene e verificaram que ela estava em seu local de trabalho durante o incidente que levou à vida de Josh e Amber. Quando questionada sobre seu relacionamento com Josh, Charlene admitiu conflitos passados, mas negou guardar qualquer tipo de rancor em relação a ele. Enfatizou que, apesar das diferenças, ela nunca desejou mal a ele. A conversa então mudou para o atual marido de Charlene, Timothy Dean. Os detetives ficaram surpresos ao saber que Charlene não estava mais com ele e o processo de divórcio fora iniciado. Como Charlene e Tim moravam no Texas, os detetives decidiram investigar ali para conhecer a dinâmica de seu casamento e as causas de suas disputas. Charlene elaborou as razões que levaram à sua separação, lançando luz sobre uma complexa teia de desafios, de relacionamento e de batalhas legais. Investigando um pouco mais a fundo a vida de Tim, os detetives descobriram que ele perdera recentemente seu emprego. E quando contataram seus ex-colegas, revelaram-se alguns detalhes preocupantes. Eles descreveram Tim como tendo a síndrome de Napoleão. Tinha um senso de importância inflado por causa de sua posição como chefe de polícia. No entanto, pelas costas, as pessoas muitas vezes riam de seu comportamento. O motivo da perda do emprego de Tim resultou de um incidente desagradável. Capturado em um vídeo que Charlene postou no Facebook, em maio de 2018.
No vídeo, Tim foi visto gritando com sua filha de 3 anos, Madison, por não comer sua comida. Poucos dias depois, as consequências chegaram para Tim. Ele foi preso, perdeu a custódia de sua filha e foi obrigado a renunciar ao cargo de chefe de polícia. Charlene também perdeu a custódia dos filhos que tinha com Josh. E o casamento com Tim começou a desmoronar. Então, seus filhos voltaram a morar com Josh, o pai deles, em Sodus, Nova York. Enquanto Charlene e Tim continuaram a enfrentar as consequências de suas ações. Quando a ex-esposa de Tim, Christina Hill, foi questionada sobre ele e o relacionamento entre ambos, a resposta dela foi um pouco diferente. Ele nem sempre foi assim. Agora estava num lugar muito sombrio. Estava prestes a perder sua casa, não tinha mais dinheiro, prestes a perder carros, perdeu a filha, prestes a perder o amor da sua vida. Após a demissão de Tim como chefe de polícia, os detetives descobriram que ele encontrou um emprego como motorista em uma empresa de vendas local. No entanto, Tim estava constantemente faltando aos turnos em seu novo emprego. Curiosamente, um dos dias em que ele faltou ao turno coincidiu com o dia fatídico em Sodus, em que Josh e Amber perderam a vida. Uma investigação mais aprofundada revelou que Tim se envolveu em um acidente de carro no Kansas, a quase 1.000 quilômetros da sua cidade, apenas 2 dias antes do dia do ataque em Sodus. O mais intrigante é que o veículo em que ele estava era um carro alugado. Ao ouvir a conversa de Tim com o policial, fica evidente que ele estava dando uma explicação inventada. Ele alegou que estava tentando fazer meia volta porque estava sem gasolina e estava procurando um posto de gasolina. Isso o levou a sair do acostamento da estrada e cair em um bueiro, resultando em danos ao veículo. No entanto, há umas questões importantes. Por que exatamente ele estava no Kansas, tão longe da sua casa? Por que estava num carro alugado? Honestly, man, I was just driving. My whole life has kind of gone lately. More or less living out of my car. But you had money to get a rental? Yeah, I still work. Just off this weekend. You didn't want to take your car? My car started acting up on it. No. So you're just driving around Kansas from Texas, huh? Yeah. So where's your wife? She's at home. I thought you said you didn't have a home. Well, we have a pending divorce and all that fun stuff. Pode-se ouvir Tim conversando com o policial, expressando angústia sobre sua vida pessoal, mencionando a possibilidade de divórcio e como tudo parecia estar desmoronando. No entanto, uma descoberta nas imagens levantou preocupações. Tim mencionou que possuía apenas 2 armas de fogo. Isso deixou o detetive inquieto e ele sentiu que algo não estava certo. Após uma investigação mais aprofundada na locadora, o policial descobriu que Tim carregava muito mais do que 2 e também um colete à prova de balas. Esta descoberta adicionou outra camada de complexidade à situação, levantando questões sobre as intenções de Tim e por que ele estava levando esse arsenal. Agora, quando questionado sobre para onde estava indo, ele deu uma resposta intrigante a essa pergunta. Então, para onde você estava indo? Bem, eu tenho um amigo da família que eu iria ver. Para validar as suas suspeitas, os investigadores examinaram os contratos de aluguel e detectaram uma anomalia. O contrato de locação indicava que o carro foi alugado a um indivíduo chamado Brown Bowler. Quem é Bowler? Ele é um amigo meu. Após uma investigação mais aprofundada, eles descobriram que Brown estava intimamente associado a Tim. Constataram que Brown e Tim eram amigos e que serviram juntos durante o mandato de Tim como chefe de polícia. Intrigados com esta amizade, os investigadores decidiram interrogar Brown para obter mais informações sobre as circunstâncias que envolveram o carro alugado e as atividades de Tim. Brown trabalhou como policial do Texas por 11 anos, mais recentemente, no Departamento de Polícia de Sunray. Tim e Brown eram amigos íntimos,
tendo servido juntos durante o mandato de Tim como chefe de polícia. De acordo com o depoimento de Brown, Tim não conseguia sair do trabalho para dirigir até Nova York e interveio para ajudar. Com os cartões de crédito de Tim esgotados e com 2 meses de atraso, Brown concordou em retirar o carro alugado em seu próprio nome. Durante o interrogatório, Brown falou sobre seus anos na polícia e seu relacionamento com Tim. Ele disse que, inicialmente, não pensou 2 vezes sobre o pedido de Tim pelo carro alugado, presumindo que fosse para uso local e não para ir a Nova York. Ele disse que só quando recebeu uma ligação sobre Tim ter batido o carro no Kansas é que começou a duvidar das intenções dele. Agora, durante a entrevista, Brown negou veementemente qualquer conhecimento dos planos de Tim de levar o carro para Nova York. Ele expressou simpatia genuína pela situação de Tim e confiou nele o suficiente para não questionar seus motivos. Mas aceitou a se submeter a um teste de polígrafo, e os resultados de Brown foram pouco favoráveis, pelo que foram necessários mais interrogatórios para saber a verdade. No questionamento subsequente, Brown revelou informações chocantes. Ele admitiu ter ouvido Tim discutir planos para prejudicar alguém e revelou que Tim havia alugado o carro em nome de Brown para evitar suspeitas. Brown tem que tomar uma decisão. Quer ser uma boa testemunha ou ser acusado de conspiração por tirar a vida de 2 pessoas. Você definitivamente não quer isso. Então você está dizendo que ouviu Tim dizer que ia lá em cima para lhe tirar a vida. Ele disse que ia subir lá para fazer isso? Sim, senhor. Então o plano foi traçado para que você alugasse o carro não em nome dele, para que ele não fosse pego. Você é uma testemunha muito importante, Brown. Depois de um longo interrogatório, Brown acabou admitindo que Tim falara que ia subir para o norte para acabar com a vida de alguém. A operação mudou a investigação para uma nova direção. Após a entrevista, Brown foi autorizado a voltar para casa, mas as autoridades ficaram de olho nele. Assim que um mandado de prisão foi obtido, Brown foi imediatamente levado à prisão. Simultaneamente, em Dumas, Texas, agentes da lei cercaram a casa de Tim Dean. Conscientes do perigo potencial representado pelo seu extenso arsenal de armas de fogo. Reconhecendo a necessidade de uma abordagem cautelosa, optaram por uma operação discreta de detenção noturna. Com precisão e cuidado, lançaram uma bomba de atordoamento na residência para desorientar Tim e criar uma oportunidade para sua apreensão segura. De forma rápida e eficiente, os agentes da lei prenderam-no, garantindo que não representava mais ameaça. Enquanto isso, foi realizado um teste de DNA, que mostrou que seu DNA correspondia ao DNA da máscara de esqui, que encontraram perto da casa de Josh e Amber. Com Tim agora sob custódia, o processo de interrogatório e descoberta da verdade por trás dos trágicos acontecimentos em Sodus poderia começar. Os detetives procuraram desvendar as complexidades que cercavam sua ligação com Josh e Amber. Tim contou suas interações com o casal, destacando momentos em que esteve presente durante a troca de custódia dos filhos de Charlene e Josh. O interrogatório de Tim na delegacia foi um assunto sério. Eles o questionaram intensamente para descobrir o quão bem ele conhecia Josh e Amber. A história de Tim era um pouco obscura. Inicialmente, ele disse que quando saiu no carro, planejava conversar com o tio de Charlene para tentar acertar as coisas entre eles. Mas então acabou dirigindo sem rumo, ficou bêbado e perdido em seus próprios problemas. Os detetives pressionaram, tentando fazer Tim encarar a realidade. Eles o lembraram da gravidade da situação e da importância de assumir suas ações. Apesar da insistência, Tim manteve sua história, negando qualquer envolvimento no caso. Quando o interrogatório terminou, os detetives perceberam que não chegariam a lugar nenhum. A teimosa negação de Tim deixou claro que extrair uma confissão não seria fácil. Apesar do revés, eles continuaram empenhados em descobrir a verdade por trás do caso de Josh e Amber.
No entanto, Tim não era a única pessoa no Texas com quem a polícia queria falar. Os investigadores decidiram voltar para Charlene, a única pessoa que ainda não haviam interrogado completamente. Eles encontraram Charlie na casa de um ex-namorado e a levaram para interrogatório. Mesmo que ela não fosse a responsável direta e não estivesse em Nova York no momento dos acontecimentos, tinha-se motivos para suspeitar de seu envolvimento. Durante um telefonema anterior com a polícia, Charlene afirmou que soube do que aconteceu com Josh por meio de uma postagem no Facebook. Além de ter ligado para a família de Josh para lhes dar as condolências, dizendo que ter sabido por um anúncio do Facebook. Mas isso era mentira, já que não havia nenhuma postagem pública revelando as identidades das vítimas. Outra advertência foi que Charlene teria levado Bron, o homem cujo nome estava o carro alugado à agência de aluguel, apenas 8 dias após o caso. Eles perguntaram mais uma vez como ela descobriu sobre o caso, já que não fora publicado. Charlene manteve sua história do Facebook e alegou que soube da notícia, por meio de uma ligação para a mãe de Josh. So I called his mom. And she's like, Charlene? Yes? What's going on? Josh is dead. I hit the floor. Really? What the hell is going on? Yeah. Mas à medida que o interrogatório prosseguia, as histórias inventadas de Charlene começaram a ruir. Os detetives foram mais fundo, perguntando a Charlene sobre o relacionamento de Tim com Josh e quaisquer razões que o levassem a querer prejudicar Josh. Charlene revelou que Josh havia abusado dela no passado, mas enfatizou que Tim nunca falou mal dele, exceto por desejar brigar com ele, se necessário. Josh used to beat the hell out of me. Oh, really? That's But, you know, Tim had never really spoke too bad about him, you know. It was more of, Os detetives então pressionaram Charlene sobre seu envolvimento com Bron, o amigo que ela havia levado para alugar o carro. Charlene foi evasiva, alegando que não perguntou a Bron sobre seus negócios e presumiu que a viagem era a trabalho. No entanto, as respostas de Charlene tornaram-se menos confiantes, insinuando o seu crescente desconforto. Percebendo isso, os detetives confrontaram Charlene diretamente, perguntando se ela teve algum papel nos acontecimentos ou se havia influenciado Tim para cometê-los. Charlene negou veementemente qualquer envolvimento, mas seu comportamento atraiu. Sob a pressão do interrogatório, a determinação de Charlene começou a enfraquecer, e à medida que o interrogatório se intensificou, Charlene acabou confessando o seu envolvimento no caso. Revelou aos detetives que depois de perder a custódia dos filhos em agosto, ela conversou com Tim expressando sua frustração com Josh. Então ela contou aos detetives que falou para Tim: "Sabe, eu gostaria que ele perdesse a vida em uma vala, em algum lugar. Porque toda vez que me viro, ele está sempre falando mal de mim, dizendo que sou blá, 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 você sabe, pronto. Estou falando sério. Eu queria que tudo voltasse a ser como era, onde eu tinha meus filhos durante o ano letivo, ele os tinha no verão e todos outro Natal. Eu só queria que tudo voltasse ao normal." Aparentemente, Tim concordou com os sentimentos dela e expressou suas próprias frustrações. Seu desespero por um retorno à normalidade, onde ela poderia ter os filhos durante o ano letivo, e Josh os teria no verão e nas férias, a levou a discutir medidas drásticas com Tim. Antes dos acontecimentos, Tim, Charlene e Bron realizariam reuniões na garagem de Tim, onde formularam seu plano para acabar com Josh. O papel de Charlene era deixar Bron na locadora, que então levaria o carro alugado até Tim. Tim então viajaria para Nova York para levar a cabo o macabro plano. O plano, conforme descrito por Charlene, era simples: eliminar Josh. No entanto, ela insistiu que tirar a vida de Amber nunca fez parte do plano. Quando Tim bateu o carro alugado, Charlene foi encontrá-lo no hotel de estrada
e depois o deixou no aeroporto para obter um novo carro alugado, com a intenção de retomar o plano em 5 de novembro de 2018. Esta revelação assustadora proporcionou aos detetives uma imagem mais clara da natureza premeditada do caso e da extensão do envolvimento de Charlene na sua orquestração. Outro fato que tornou a deslealdade de Charlene muito mais dolorosa para com os entes queridos das vítimas foi que Charlene os visitou durante o funeral e fingiu estar de luto. Charlene e Tim enfrentaram acusações graves relacionadas ao caso de Josh e Amber. Em 5 de novembro de 2018, após anunciar as acusações contra Dean e Charlene, o xerife do condado de Wayne, Barry Vert, sugeriu que eles tiraram a vida de Josh e Amber por uma batalha pela custódia dos filhos. Timothy enfrentou a acusação por tirar a vida de Josh e Amber. Embora ele estivesse no Texas na época, esperava-se que fosse extraditado para Nova York, a enfrentar as acusações. Charlene foi acusada de conspiração e outras acusações menores, e foi detida na cadeia do condado de Wayne. Charlene se declarou culpada em 27 de junho de 2019 e testemunhou contra Timothy, como parte de um acordo com o promotor para reduzir sua pena. Ela revelou que o plano incluía roubar as armas do Departamento de Polícia de Sunray para que não tivesse registrada em seu nome. Os promotores alegaram que Timothy viajou de volta ao estado de Nova York para tirar a vida de Josh e Amber. Um júri considerou Timothy Dean culpado das duas acusações. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, em agosto de 2019. O juiz disse a Timothy que passaria o resto da vida atrás das grades, comentando sua falta de emoção ou remorso durante o processo, rotulando-o como um psicopata clássico. Disse o juiz: "Você é certamente um psicopata clássico. Você nunca demonstrou qualquer emoção neste tribunal, nem de culpa ou remorso. Eu realmente me pergunto o que se passa na sua cabeça, se você tem algum senso de consciência. Você tem que estar assombrado pelo que fez." No tribunal, Bron Bowler, o ex-policial que ajudou Dean a alugar um carro para cometer o plano, enfrentou declarações emocionadas dos familiares das vítimas. Eles expressaram angústia pela perda de seus entes queridos e pelo impacto devastador em suas vidas. "Sabe, provavelmente é hora de detê-los. Você era um policial, deveria proteger e servir." Bron se declarou culpado de conspiração e cumpriu 1 ano e 4 meses de prisão antes de ser libertado. Enquanto isso, Charlene Childers foi condenada a 28 anos de prisão por seu papel no caso. O juiz observou que foi um dos casos mais insensatos e trágicos que ele já tratou. Disse o juiz: "O que me impressiona é que há 3 grupos de crianças aqui. Eles vão crescer com outra mãe e outro pai. Essas crianças ficarão traumatizadas pelo resto da vida." As famílias das vítimas tiveram de lidar com a profunda perda causada pela violência sem sentido, orquestrada por aqueles em quem antes confiavam. Todo o incidente virou a vida de muitas pessoas de cabeça para baixo. "Preciso ouvir seus nomes, preciso de lembretes deles." Foi especialmente devastador para as crianças. Gabby, a mais velha dos 2 filhos de Josh e Charlene, ficou muito magoada e confusa. Como você explica a uma criança por que sua própria mãe faria algo assim e levaria seu pai embora? A irmã de Josh, Nicole, teve que intervir e cuidar dos filhos mais velhos de Josh depois que ele faleceu. Ela já tinha 4 filhos e foi difícil. Então ela pediu ajuda através de uma página do GoFundMe para arrecadar algum dinheiro, mas não conseguiram muito. O irmão mais novo de Josh, Kenny, agora mora na casa da família com a namorada. Eles estão cuidando de Joshua Jr., o menino que testemunhou os acontecimentos, cuidando de seus 2 cachorros e plantando flores em memória deles. Eles estão tentando manter o espírito dele vivo em seus corações.
Embora nada possa trazer Josh e Amber de volta, suas famílias se consolam em saber que as pessoas responsáveis por tirar a vida de seus entes queridos estão pagando o preço na prisão. Mas o que você acha deste caso? Deixe-nos saber sua opinião. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E até um próximo Mistério Resolvido!